diz a Bíblia, no capítulo 1 do último livro, Apocalipse, versículo 3, está escrito assim, ó: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que o quê? Ouvem as palavras da profecia e fazem o quê? E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Feliz é aquele que ouve, três coisas: ouve, guarda e pratica. Porque ouvir, todo mundo ouve. Guardar, muitos guardam. Praticar, poucos praticam. Mas só podem ou poderão andar de branco com o Senhor Jesus os que praticam os três: aqueles que ouvem, aqueles que guardam e aqueles que praticam a palavra de Deus, que não é um bicho de 7 cabeças, que não é uma coisa de outro mundo, que não deixa a pessoa paranoica não, como alguns acham, bitolada, careta, fanática, mas torna a pessoa uma nova criatura. Eu estava meditando em algo muito forte que Deus falou no meu coração. Já percebeu que quando morre alguém, a primeira coisa que a pessoa pergunta, quando ela recebe a notícia, ó, fulano morreu, a pessoa toma aquele susto, fica apavorada e vem a seguinte pergunta: onde está? Onde está o corpo? Onde está o corpo? Eu diria: onde está a alma? O corpo vai ser velado. A gente sabe o destino do corpo, mas só quem morreu, Deus e Satanás, sabem aonde está o quê? A alma dela. As pessoas se preocupam aonde vai ser velado. Como é que eu vou fazer para ir lá? Tadinho, foi tão bacana, foi tão bom. Ou então, sofreu tanto, agora descansou. Puxa, pagou os pecados tudinho quando estava vivo. Abre um parênteses: ninguém paga pecado com sofrimento. Diga isso: ninguém paga pecado com sofrimento. Não pense que a pessoa que sofre, está pagando algum pecado. Porque pode acontecer dela sofrer enquanto está viva e sofrer a eternidade no inferno. Mas eu quero falar algo para você que tem vivido a fé e que corre um grande risco de mesmo assim perder a sua salvação. Eu quero falar com você que tem levado Deus a sério e corre um grande risco de mesmo assim perder a sua salvação. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 2, diz assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome. Ele está falando com a igreja. A carta que foi mandada ao pastor da igreja em Éfeso, orientando a esse pastor da igreja, o anjo da igreja, que dissesse ao povo: olha, eu conheço as suas obras, eu sei que vocês não suportam homens maus,
vocês têm reprovado as injustiças que têm visto por aí afora, vocês têm reprovado e repudiado os escândalos que vocês têm notado por aí afora. Eu vejo a sua perseverança, eu vejo que você tem lutado para se manter firme na minha presença. Então ele está falando com pessoas, homens e mulheres, que tomaram a decisão de servirem a quem? A Deus. E tomam cuidado com o que ouvem, do pregador fulano, do pregador ciclano, do pastor A, do bispo B, do apóstolo C, e pesa, filtra, observa, cuida para que não seja também enganado. Tudo isso o Espírito Santo, ele sabe. O seu dia a dia, as lutas que você tem passado, as situações constrangedoras que você tem passado por causa do nome de Jesus. Porque as pessoas agem, deixa eu falar uma coisa aqui bem breve. As pessoas falam, né, hoje em dia, é o que mais se fala, dos homossexuais que são discriminados, dos transexuais que são discriminados, dos negros que são discriminados. E eu sou totalmente contra tudo isso também. Todos somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Mas nós não vemos ninguém falar do quanto nós, que servimos ao Senhor Jesus, também somos massacrados. Somos chamados de loucos. Sim ou não? São taxados de caretas, de fanáticos, de bíblias. Mas o Senhor Jesus sabe de todas essas coisas. Aparentemente era uma igreja perfeita, né? Não tinha problema nenhum para reclamar, não suportava homens maus. Aí diz assim, ó, que tem, versículo 3, tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Quantos aqui já era para ter desistido, sim ou não? Quantos aqui já não era para ter dado uma doida na cabeça e ter jogado tudo para o alto? Ele diz assim, ó, tenho porém contra ti, até agora só tinha a favor, mas aqui ele diz, ó, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Uma coisa eu tenho contra essa igreja, contra essa pessoa. Avisa ela. Ela reprova as injustiças, ela não aceita o que está errado, ela luta pelo certo, ela é uma pessoa perseverante, ela não esmureceu até agora. Mas uma coisa eu tenho contra ti, ele diz, você abandonou o primeiro amor. Diz aqui, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Deus falando, que quem tem ouvidos, ouça o que? O Espírito, em letra maiúscula, o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Diga glória a Deus. Vamos lá, obras dos nicolaítas. O que esses nicolaítas faziam? Nesta época que essa igreja repugnava, reprovava, eles praticavam o homossexualismo, eles viviam uma vida sexual completamente distorcida. Essas obras era a exposição da sexualidade das pessoas. Eles tinham lá os seus altares de Baal, poste ídolo, que eles se prostravam diante, que eles adoravam, que eles mantinham relações
diante desses altares. E a gente, claro, se posiciona contra. Mas não é por causa disso que estamos salvos. Não é porque você não aceita a safadeza, a mentira, o engano que existe nesse mundo que você está salvo. Tem pessoas que elas não vivem mais na prática do pecado, sim, que elas se afastaram daquilo que não presta, sim, saíram do mundo, sim, mas elas não vivem mais no primeiro amor. Elas também acabaram se tornando pessoas religiosas. Você sabe o que é o primeiro amor? Quando a pessoa está no primeiro amor, a coisa mais gloriosa na vida dela é estar na presença de Deus, é falar do Senhor Jesus para quem está sofrendo. Se perguntar aqui, por incrível que pareça, nós estamos hoje dia 27 de outubro. Se perguntar aqui, tem pessoas que esse ano não adulteraram, não se prostituíram, não roubaram, graças a Deus, mas que em 10 meses não ganharam uma alma para o Senhor Jesus. Não falaram do amor de Deus no seu trabalho, e tem pessoas no trabalho dela que morreram esse ano e foram para o inferno. Por quê? Quando a pessoa abandona o primeiro amor, ela começa a se sentir no direito de fazer assim. E quando você faz assim, você aponta o dedo, ó, tem 3. A gente não pode se achar melhor só porque conhecemos a verdade. Aliás, é aí que a gente tem que descer cada dia mais. E quantos crentes que andam, é ou não é? Quando era da macumba era humilde. Quando era idólatra, tratava as pessoas com amor. Abandonar o primeiro amor é você olhar para o seu semelhante e não ter compaixão dele. Nós vimos a festa, e a maior festa alemã da América Latina, que aconteceu há poucos dias atrás. Eu ouvi tantos comentários, tantas críticas. Pessoas dizendo assim, olha, um miserável, desgraçado mesmo, olha só, enchendo a cara. A gente tem o costume de fazer isso, né? Parece que a gente não aprende mesmo. Que muitos de nós um dia estávamos lá e éramos piores. Quando vê alguém, já logo condena, critica, zomba, ri. Ele diz, eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou o teu primeiro amor. E se você não se arrepender, eu vou remover de você o teu candeeiro. O que é candeeiro? O que te ilumina é o Espírito Santo. Você tem a minha presença para você exalar o perfume de Jesus nesse mundo. Jesus disse, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?